Amados irmãos, é sempre uma alegria muito grande trazer o estudo da palavra. Agradeço a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, e agradeço também aos irmãos e à igreja que me confia esse tempo aqui. Obrigado, Luiz. Nós vamos hoje, meus amados, dar continuidade na pregação expositiva que vemos fazendo na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos pregar a partir do capítulo 2. Os irmãos lembram que Epáfras, o conservo de Paulo, provavelmente no ministério de Paulo ali em Éfeso, onde Paulo passou 2 anos, onde Paulo montou uma escola, formou muitos líderes. Entendemos que um deles foi Epáfras, que caminhou então ali para a Ásia Menor e fundou a igreja de Colossenses, pelo menos a de Colossenses. Sabemos que ali próximo tinham mais 2 igrejas, Hierápolis e Laodiceia. Tá? Já falamos sobre isso. Epáfras então, preocupado com uma certa situação que estava acontecendo na igreja de Colossos, foi então em busca de ajuda com Paulo. Lembro aos irmãos que Paulo estava a mais ou menos 2.000 quilômetros de Colossos e Epáfras fez toda essa jornada em busca do auxílio ali com o seu mestre, o pastor Paulo, tá? Que estava na oportunidade preso na Europa, na cidade de Roma, para ser mais preciso. Tá? Paulo então, em resposta a Epáfras, envia uma carta àquela igreja. Ele pede inclusive que essa carta seja transmitida também às outras igrejas. Irmãos, Paulo poderia mandar uma carta simplesmente elogiando aqueles irmãos, como ele tem feito nos primeiros versículos da sua carta, simplesmente edificando aqueles irmãos, como ele fez também através de orações na sua introdução. Mas o fato é que, irmãos, tinha um problema naquela igreja. E Epáfras, então, caminhou toda essa distância, não simplesmente para buscar elogios de Paulo, mas sim para contar uma situação muito preocupante. Eram os problemas que aconteciam naquela igreja. Nós estamos hoje na nossa 5ª pregação na carta de Colossenses. E, então, estamos entrando realmente nos problemas que existiam naquela igreja. Até então eu falei para os irmãos que esses problemas iam ser mencionados em uma outra ocasião. A ocasião chegou, tá? E hoje nós vamos tratar então de algo muito sério que estava acontecendo ali, tão sério que levou então Epáfras a procurar a mais de 2.000 quilômetros de distância a ajuda do seu mestre Paulo. Tá certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. Entendemos aqui, meus irmãos, que nessas 5 pregações nossas, nas 4 primeiras, nós tivemos então um elogio de Paulo, tá? Foi a nossa primeira pregação ali para aqueles irmãos. Lembram o motivo do elogio? Apenas para a gente se situar aqui no percurso do nosso texto. Paulo elogiou aqueles irmãos porque as notícias que chegavam até ele era de que aqueles irmãos eram irmãos que tinham fé, amor e uma esperança guardada nos céus em Cristo Jesus. Tá? Foi a nossa primeira abordagem desse texto. Depois então, Paulo faz uma oração, foi a nossa segunda pregação. Nessa oração ele pede pelo crescimento daqueles irmãos, uma vez que aquela igreja já era plena de fé, amor e esperança. Paulo então diz: agora cresçam, agora tenham plenitude, agora amadureçam, agora continuem a caminhada de vocês. Tá? Em nossa terceira pregação, então, Paulo apresenta, ou melhor, ele lembra aqueles irmãos o papel de Cristo. E ele fala da suficiência de Cristo, do ministério de Cristo. Tá? E na quarta abordagem que nós fizemos do texto, Paulo fala dele. Paulo, então, o autentica como ministro desse mistério que foi revelado em Jesus Cristo. Por exemplo, aqui no 25 do versículo do capítulo 1, nós lemos assim: da qual me tornei ministro. Tá?
de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Então, dado o mistério, dado aquilo que foi revelado em Cristo, Paulo tinha autoridade para falar dessa revelação, porque ele foi escolhido por Deus para ser ministro desse evangelho. Tudo bem até aqui? Pois muito bem. Agora então entramos no capítulo 2. Tá? Mas antes de entrarmos no capítulo 2, vamos fazer aqui um pequeno parêntese. Vamos falar aqui, meus irmãos, sobre gnosticismo. Então, meus irmãos, o que é o gnosticismo? Tá? Vamos lá, vou tentar falar bem resumidamente. Antes, vamos falar de um outro termo, agnosticismo, que às vezes a gente confunde. Agnosticismo é um termo que vem sendo também muito falado em nossos últimos dias. Gnosticismo que vem do grego gnósticos, significa ter conhecimento. Agnosticismo é o contrário, não ter conhecimento. Então, meus irmãos, agnóstico é aquele que só acredita, resumindo, em aquilo que a ciência pode provar. O que a ciência não pode provar, ele não acredita, ou seja, não tem conhecimento, daí que vem o termo. Tá? Consequência disso, o agnóstico tem uma tendência de não acreditar em Deus. Por quê? Porque a ciência não pode provar a existência de Deus. Isso é o agnóstico. Existe um problema nisso, porque a ciência também não pode provar que Deus não existe. Tá? E isso deixa a cabeça dos agnósticos em parafuso, porque ao mesmo tempo que não se prova que Deus existe, também não se prova que Deus não existe. Tá? Mas apenas para os irmãos conhecerem essa terminologia, agnóstico. Gnóstico é diferente. Gnóstico é um conjunto de filosofias, tá? Que se juntam para formar ali uma espécie de seita, uma espécie de receita para o entendimento de algo muito misterioso. O que é o gnosticismo, meus irmãos? É uma mistura de filosofia, judaísmo, platonismo e cristianismo. É aí que está o problema. O gnosticismo, ele se mistura com o cristianismo. Tá? Então pegam todos esses termos aí que eu coloquei para vocês, misturam, fazem aquela salada e apresentam. Aqui é o gnosticismo. E existem algumas características dos gnósticos. Tá? Dada essa mistura de conceitos e filosofias, ideologias e doutrinas e teologia, são muitas correntes gnósticas. Na Idade Média se identificou mais de 20 correntes gnósticas. Mas algumas coisas em comum nós encontramos nessas correntes. Por exemplo, meus irmãos, uma característica preocupante: todos eles se consideram cristãos, se escondem atrás do cristianismo. Todos eles se dizem seguidores do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá? Primeira característica dos gnósticos. Segundo, meus irmãos, eles têm uma tendência a dizer que algo que estava oculto, um mistério, foi revelado a eles. Foi por sonho, ou por revelação, ou por um anjo que desceu e falou. Então eles tendem a dizer que existe ali naquela seita um segredo, que só eles sabem e só quem é membro ali é convidado a conhecer. Tá? Daí vem o conhecimento gnóstico, ter esse conhecimento de algo extraordinário que eles descobriram de alguma forma que varia as maneiras como eles descobrem isso. Tá? Outra característica importante é que eles têm uma tendência de diminuir a pessoa de Jesus Cristo.
mostram Cristo, acreditam em Cristo, mas Cristo não é o suficiente. Tem que temperar com algo mais. Tem que trazer ali um legalismo. Tem que trazer um ritual. Tem que trazer uma guarda de algumas coisas, para que então se obtenha a salvação. Estão conseguindo aí captar? Tá? O que isso leva a um problema muito sério? Primeiro, que Cristo não é suficiente. Segundo, que se obtém a salvação por outros métodos. Terceiro, meus irmãos, e o mais preocupante, já que a salvação não é através de Cristo, e sim através de outras coisas que eu venha a fazer, existe uma tendência do gnóstico a achar que é salvo por fazer boas obras. Eles tendem a separar o material do espiritual. Eles dizem que a matéria é excessivamente má e que o que importa na verdade é o espiritual. E o que eu faço com o meu corpo então não importa para Deus. Isso significa que eu, cumprindo os ritos, eu vou estar salvo, porque o que eu faço aqui, as minhas ações realmente não importam, tá bom? O que mais? Eles costumeiramente usam um intermediário para acesso a Cristo, um facilitador, alguém que está entre os homens e Cristo. Esse alguém tem acesso mais fácil e vai ser então ali o transportador dos seus pedidos, das suas mensagens, das suas orações. É também uma característica dos gnósticos. Conseguiram identificar alguma coisa nessas características dos gnósticos? Nós vemos aí, meus irmãos, claramente a existência de muitos disso que nós falamos aqui em algumas denominações religiosas dos nossos dias. Vocês concordam? Entenderam? Isso significa que o gnosticismo que estava presente lá na igreja de Colossenses, nas épocas de Paulo, no primeiro século, ele perdurou, meus irmãos, e ele está presente ainda hoje no nosso meio. Daí nós estudarmos essa carta e daí nós entendermos os perigos que nos rodeiam, os perigos que rodeiam a igreja de Cristo, os perigos que norteiam as nossas igrejas. Tudo bem? Era isso, tá? Encerramos sobre o gnosticismo, espero que os irmãos tenham compreendido. Por que é ser necessário, meus irmãos? Porque vocês vão ver que o teor da carta que Paulo escreve está direcionada para esse assunto. Paulo sabia do problema e ele então embute na carta um combate a essa heresia que estava acontecendo lá, e esse combate a gente vai perceber ao longo aqui dos versículos, tá certo? Pois muito bem, meus irmãos, vamos lá então direto ao texto agora, capítulo 2. Os irmãos sabem que eu bebo muita água, então me dão licença. Dá uma olhada para o relógio aqui. O relógio da parede não está funcionando, então os irmãos vão me pegar aqui olhando para o relógio de vez em quando. Não é que eu esteja apressado para terminar não, viu, irmão? É exatamente para que eu não passe muito do tempo. Que a tendência é passar hoje, vamos se preparando aí, tá? Meus amados irmãos, capítulo 2, vamos aqui ao texto, versículo 1. E hoje, meus amados, eu vou pregar, talvez alguns percebam, de uma maneira diferente. Eu não tenho pontos nessa pregação de hoje. Nós vamos percorrer os versículos, versículo a versículo, uma pregação expositiva em cima de cada um deles. E no final nós vamos fazer algumas aplicações, tá? Diferente daquela pregação onde você tem os 3 pontos e aplica geralmente em cada ponto, tá bom? Muito bem, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Irmãos, aqui
No versículo 1 até o versículo 5, eu entendo, amados, que Paulo ainda está na sua introdução. Tá? O que Paulo vai fazer aqui agora? E vocês vão perceber isso comigo. Paulo vai ligar ele, o apóstolo, àquela igreja. Irmãos, Paulo, apesar de estar diretamente envolvido com a fundação daquela igreja através de Epáfras, ele nunca foi naquela igreja. Tá? E ele precisava agora exortar aquela igreja, instruir aquela igreja. Então o que acontece? Paulo agora precisa fazer um link dele com aquela igreja, para que tudo que ele falasse tivesse o quê? A autoridade. Eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer para vocês. E aí ele vai justificar aqui os motivos dele, tá? Veja o que ele diz. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, ou seja, por vocês. Sim, eu nunca fui aí, mas eu tenho travado uma luta muito grande por vocês. Ele não fundou aquela igreja, nem ao menos visitou, mas ele quer deixar claro aqui para os irmãos, nesse primeiro versículo, que ele tinha sim um compromisso com aquela igreja. E nós vamos ver que principalmente o ponto de Paulo é um compromisso espiritual, uma batalha que ele fazia, não com socos e pontapés, mas uma luta que ele lutava com o joelho no chão, os olhos fechados, a cabeça baixa. Era uma luta em oração por aquela igreja e por aqueles irmãos. Lembram lá do nosso começo, que Paulo orava grato a Deus por aqueles irmãos? Tá? Lembram lá no primeiro capítulo, quando ele dizia que ele se orgulhava dos seus sofrimentos por ver uma igreja como aquela? Então Paulo está criando esse elo, esse link com esses irmãos, tá bom? Vamos aqui para o versículo 2. Para que o coração deles, ou seja, de todas as igrejas que Paulo não visitou, seja confortado e vinculado, tá? Vinculado, unido, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, qual era o objetivo de Paulo, meus irmãos? Por que Paulo se esmerava em oração por aqueles irmãos? Porque ele queria que aqueles irmãos tivessem o quê? Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Convicção. Irmãos, vocês lembram daquele slogan? Não basta ser remédio, tem que ser... Vocês não lembram? Não é do tempo de vocês, né? Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Não lembro, não? Alguém lembrou aí? Muito bem, era só nós, né? Muito bem, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Não basta ser crente, tem que ter convicção. É isso que Paulo diz aqui para esses irmãos. Eu oro pela plenitude de vocês, pela convicção de vocês, pelo enraizamento de vocês, pelo crescimento de vocês na fé. Lembram da oração dele na nossa segunda pregação? Ele orava por aqueles irmãos que tinham Cristo, que tinham aceitado o Evangelho, mas para que eles se amadurecessem, para que eles fossem plenos, para que eles tivessem convicção. Era para isso que Paulo se afadigava com o joelho no chão, meus irmãos. Irmãos, a dificuldade é grande, as batalhas são muitas. Então Paulo diz, eu oro para que vocês tenham convicção, para que vocês tenham plenitude, para que vocês tenham certeza do conhecimento, do mistério de Deus, que é Cristo. Aquelas heresias estavam adentrando naquela igreja, mas se aqueles irmãos tivessem convicção, as heresias iam resvalar e não iam adentrar. Tá? Então essa era a oração de Paulo. Toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente, olha a outra palavra forte, compreenderem plenamente
o mistério de Deus, que é Cristo. Irmãos, Paulo aqui ainda está preparando o terreno. Ele ainda está trabalhando na introdução do que ele vai colocar mais na frente. Tá certo? Terceiro, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão vendo aqui o paralelo com o gnosticismo? O entendimento de Cristo é que traz todos os tesouros, toda a sabedoria, tudo aquilo que eles defendiam ter dentro da seita deles, dentro do gnosticismo. Paulo diz assim, olha, tudo isso que estão pregando para vocês estava oculto em Cristo. O mistério já vos foi revelado. Esse mistério é Cristo. Vocês não precisam de saber mais nada. Não existe mais sabedoria. Não existe mais nada oculto. Não existe mais conhecimento. Não existe mais gnoses. É Cristo. E Cristo já foi plenamente revelado para vocês através dele, de Paulo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 4. Estão entendendo? Paulo está usando esses termos de sabedoria, de conhecimento de Deus, de coisas ocultas, exatamente para combater os raciocínios falazes que estavam adentrando na igreja de Colossos. Digo isso para que ninguém venha a enganar vocês. Irmãos, falsos mestres estavam ali, adentrando aquela igreja. Pessoas que diziam que Cristo não era suficiente. Pessoas que diziam que outros ritos tinham que ser praticados. Pessoas que diziam que tinham recebido, não sei lá de onde, um conhecimento, algo que estava oculto e que tinha sido revelado a eles. E Paulo então está combatendo essas heresias. E ele diz aqui no 5, vejam como o 5 encerra esse parágrafo que começou lá no 1. Pois, embora ausente quanto ao corpo, ele volta à questão de que ele não estava lá pessoalmente. Contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo, mais uma vez, meus irmãos, fala para aquela igreja que ele está acompanhando ela de perto. Eu estou longe, mas eu estou sabendo tudo o que está acontecendo aí. Eu estou longe, mas eu me afadigo pelas orações em vosso favor. Eu estou longe, mas estou acompanhando o crescimento de vocês. Eu estou longe, mas daqui de onde eu estou, eu vou instruir-vos, para que isso que está acontecendo aí se acabe de uma vez por todas. Paulo, então, meus irmãos, finaliza esse parágrafo aqui, que eu entendo que é a finalização da introdução de sua carta. E até aqui, então, Paulo está fazendo a preparação do solo para adentrar com a sua cartada. Aqui, nós vamos entrar agora, a partir do versículo 6, no miolo da carta, do problema em si. Paulo, então, dada toda essa introdução, dada essa base que ele criou, através de demonstrar Cristo, ou melhor, relembrar o Evangelho de Cristo para aquela igreja, autenticar o seu ministério, vincular a pessoa dele àquela igreja. Depois disso, então, ele entra definitivamente no assunto sobre os problemas. E é lindo, irmãos, como ele entra aqui no versículo 6, dizendo assim: já
chamando a atenção daqueles irmãos, já instigando eles, já metendo uma pressão. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Paulo então fica ali uma estaca, definitivamente, para que ele tenha a fundação que ele precisa para apertar aqueles irmãos. O que é que ele diz? Ora, como recebestes Cristo, andeis com Cristo. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão dando ouvidos a essas asneiras que estão acontecendo ali? Vocês não receberam Cristo? Andem com Cristo, cresçam com Cristo. Aprendam mais de Cristo, sejam plenos de Cristo. Todo o mistério já foi revelado a vocês. E aqui Paulo usa 3 palavras nos seus argumentos. Nele, radicados. Radicados vem de radical, que vem de raiz. Em Cristo, enraizados. Como uma árvore que é plantada, e ali as suas raízes precisam crescer, precisam afundar. E quanto mais as raízes crescem e se espalham, mais forte fica sendo aquela árvore. Em Cristo, radicados, enraizados. O que mais que ele usa? E, além de enraizados, edificados. Edificados, obra, construção, edifício. Algo que foi construído aonde? Num alicerce, numa rocha angular, segura, plena, sólida, que é Cristo. Enraizados em Cristo, construídos em Cristo, e o que mais? Confirmados na fé, certeza, convicção, confiança, confirmados na fé, como ele elogiou lá nos primeiros versículos. Oro porque sei que vocês têm fé, amor e esperança em Jesus Cristo. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, meus irmãos, dado esse choque naquela igreja, Paulo agora vem. Versículo 8. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui Paulo então fecha o cerco. E ele diz, irmãos, baseado nesse terreno que eu preparei, agora eu quero trazer um recado para vocês. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com as filosofias. Cuidado com as vãs sutilezas. Cuidado com essas heresias que estão aparecendo aí no meio de vós. E olha as palavras que Paulo usa aqui, ó. Filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens. Estão vendo? Tradição. Ou seja, vocês vão substituir Cristo por uma tradição. Vocês que estão enraizados, vocês que estão alicerçados no verdadeiro Evangelho, o Evangelho que foi levado para vocês por Epáfras, que aprendeu diretamente comigo, vocês vão dar ouvidos a filosofias mundanas que trazem conceitos de homens, que trazem tradições. Irmãos, aqui provavelmente Paulo estava falando do judaísmo. O judaísmo, meus irmãos, era uma característica do gnosticismo. Eu acho até que eu esqueci de falar para os irmãos que nessa salada está lá judaísmo, está lá
platonismo, está lá cristianismo, está lá filosofias e está lá culto a anjos. Tá? Então são 5 pontos que misturam ali para formar o gnosticismo. Então, irmãos, pode ser o judaísmo ou não, mas fato é que Paulo fala sobre tradição de homens. Nós temos outros textos onde essa mesma expressão é aplicada para o farisaísmo judaico. Aquelas guardas que aconteciam lá, de não comer isso, não comer aquilo, guardar os sábados. Tá? Então Paulo está o quê? Derrubando isso. Vocês que conhecem o mistério de Cristo, estão retornando para tradição de homens. O que mais? Rudimentos do mundo. Esse rudimentos do mundo aqui, Paulo está se referindo, irmãos, a seres espirituais que eram tidos pelos gnósticos, tá? Como que os seres que contribuíram ali para a fundação de tudo que existe. Tá? Então esses seres espirituais rudimentares foram os seres que, juntamente com Cristo, foram responsáveis pela criação do universo. Então os gnósticos tinham também cultos a estes seres, assim também como culto aos anjos. Lembram que para o gnóstico, não é só Cristo. Existem outros seres que estão mais próximos. Cristo está no céu, esse ser está entre o céu e a terra. Então, teoricamente, estão aqui mais ao lado das pessoas. Então, bora se apegar aqui com esses seres. Tá? Então, são rudimentos do mundo, são seres espirituais que são antigos ali na criação do universo. Tá? E não segundo Cristo. Cuidado, porque vocês estão se apegando em coisas que não é Cristo. Simples assim. Cuidado. O que mais? Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Seres espirituais que era fonte de idolatria para os gnósticos. Aí Paulo combate aqui, dizendo aqui, vocês estão adorando o Espírito? Vocês estão crendo em Espírito? Vocês têm Cristo, que veio à Terra com um corpo, onde habitava nesse corpo toda a glória de Deus, todo o testemunho de Deus, tão próximo de vocês, tão perto, tão simples, e vocês me vêm adorar Espírito, vocês me vêm crer em fantasias, em coisas que vocês nunca viram, que nunca existiu, em lendas, depois de ter Cristo, que veio corporalmente ao mundo, que habitou aqui entre nós, onde os mistérios de Deus foram nos revelados. É esse, meus irmãos, o recado que Paulo está dando aqui para aqueles irmãos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui temos duas situações. Temos aqui, na verdade, 2 parágrafos. Também nele estáis aperfeiçoados. O gnóstico tinha essa situação de dizer que você precisava o quê? Se aperfeiçoar. Ah, você é cristão? Parabéns, você já deu o primeiro passo. Agora vamos ao segundo estágio. Você vai participar aqui do conhecimento secreto. Algo extraordinário que foi revelado ao nosso chefe, guru, sei lá das quantas. E esse algo que foi revelado é fundamental para a sua salvação. Parabéns, você já tem Cristo. Muito bem, eu também tenho Cristo. Eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra. Mas calma lá, tem umas coisas ocultas aí que você ainda não sabe. E eu vou te dizer, vem para cá. E aí, meus irmãos, é um papo doce,
é um charminho, é um negocinho, é um faz-me rir, é um balança para cá, balança para lá, e a nossa matéria se alegra, sabe? O nosso corpo se anima. Mistério. Quem não gosta de um bom mistério? Quem não gosta de saber algo secreto, um segredo, algo que está oculto? E aí as pessoas começam a se enveredar atrás de falsos mestres, atrás de falácias, atrás de filosofias. E Paulo diz aqui, meus irmãos, em Cristo vocês já foram aperfeiçoados. Sim, vocês não eram nada, vocês não sabiam de nada, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Agora, vocês já sabem, vocês já foram aperfeiçoados, vocês já descobriram o mistério. E tudo isso aconteceu na vida de vocês, no momento em que vocês aceitaram Cristo. E Cristo é suficiente. Entendem? Porque o tema dessa carta de Paulo aos Colossenses é a suficiência de Cristo, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo o tempo todo para aqueles irmãos. Cristo é suficiente. Vocês não precisam dessas heresias, vocês não precisam dessas filosofias, vocês não precisam conhecer mais nada. Vocês já estão plenos, já foram aperfeiçoados, se assim vocês receberam o Evangelho. E aqui ele diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então vejam que aqui Paulo está combatendo uma situação. Porque vocês fazem suas orações, fazem seus pedidos a intermediários. Aqui, esse principados e potestades, Paulo está se referindo mais especificamente aos anjos. E era uma característica dos gnósticos fazer culto aos anjos. Existe toda uma teologia bíblica para isso, para que os anjos foram eles que entregaram as leis para Moisés. Então Deus fala através dos anjos para nós. E aí vem, que eu recebi de um anjo uma revelação, um anjo apareceu para mim, parará, parará, e buscam na Bíblia fundamentos para que esses conhecimentos secretos entregues pelos anjos tenham validade. Estão entendendo aí a artimanha de Satanás, do inimigo? Tá? Então ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que Paulo está falando isso? Meus irmãos, é muito simples. Se vocês pertencem a Cristo, se vocês têm acesso a Cristo, e lembrem-se que aqueles irmãos já tinham o verdadeiro Evangelho, eles entendem tudo isso que Paulo está falando. Se vocês têm Cristo, têm acesso a Cristo, se vocês oram direto para Cristo, se fazem seus pedidos direto para Cristo, se Cristo habitou no meio de vocês corporalmente, se vocês estavam ali tete a tete com Cristo, por que vocês vão usar atravessadores? Por que vocês vão agora utilizar anjos para chegar a Cristo? Se Cristo é o chefe de todos, de todo o principado, de toda a potestade. Em outras palavras, um ditado bem conhecido nosso: se eu posso ir direto com Deus, por que eu vou falar com o santo? É isso que Paulo está dizendo aqui. O que mais? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui, irmãos, percebemos claramente que aqueles irmãos ali estavam querendo o quê? Ser circuncidados. Provavelmente essas heresias que estavam adentrando ali, essas falácias que estavam enredando os irmãos, essa palavra, irmãos, que está aqui no versículo 8, enredar, às vezes nós entendemos ela por arrodear, mas não é arrodear. Enredar vem de pôr na rede, aprisionar, escravizar, prender com uma rede. Tá? Então,
provavelmente esses falsos mestres ali, que estavam escravizando aqueles irmãos, estavam pregando o que tinha que entender, né? Muito bem. Que eles fossem circuncidados. Tá? E aí Paulo diz, em Cristo, vocês já foram circuncidados. Não por intermédio de mãos. Por quê? Porque a circuncisão pregada pelos judeus era com as mãos, utilizando as mãos. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Irmãos, a circuncisão de Cristo é a circuncisão que ocorre aonde? No coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês já tiveram o coração circuncidado. Vocês não precisam mais ser circuncidados por mãos humanas. Porque a circuncisão verdadeira, e Paulo também vai falar sobre isso, a verdadeira circuncisão é a que ocorre no coração. É a que ocorre quando você aceita Cristo. E você já tem essa circuncisão. Tá? Então, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, no batismo, vocês fizeram todo o ritual que precisava ser feito. O ritual que Cristo exige do cristão é o batismo. Vocês foram circuncidados quando? Quando vocês aceitaram Cristo. O ritual que precisava ser feito foi o batismo, e vocês também já fizeram. Então não precisa fazer mais nada. Tudo que a palavra de Deus exige, vocês já cumpriram. Tá? Não precisa mais circuncidar, não precisa mais de ritual nenhum. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Aqui Paulo fala da transformação que aconteceu naqueles irmãos. Estavam mortos em seus delitos e pecados. E sim, eles foram transformados. E sim, eles foram edificados. Eles passaram para um novo plano, mas esse plano se deu com a salvação em Cristo Jesus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removou inteiramente, cravando na cruz. Aqui, meus irmãos, Paulo está tratando diretamente com o legalismo. Ele está falando aqui da lei. A lei que era para condenar vocês, a lei que vocês não podiam cumprir, a lei que estão querendo implantar de novo no meio de vocês, essa lei já não existe mais. Tudo que a lei exigia de vocês, e diga-se de passagem, vocês nunca conseguiriam pagar, foi pago por Cristo. E essa dívida impagável que vocês tinham, não é através de rituais, não é através de cumprimento, de ordenança, de legalismo, de mistérios, que vai ser pago. Já foi pago. Foi pago por Cristo, quando os pregos adentravam nas mãos e nos pés de Cristo, ali naquela cruz. Nesses mesmos pregos estavam sendo encravados a lei que escravizava vocês. E agora vocês querem voltar à escravidão? Uma vez que vocês têm Cristo? Uma vez que Cristo já fez tudo o que precisava fazer para que vocês fossem salvos? Agora vocês querem voltar a ser enredados por essas vãs filosofias? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui Paulo fala sobre a vitória de Cristo, meus irmãos.
sobre os principados, sobre as potestades. A humilhação que Cristo fez a Satanás, ao inimigo. Aqui Paulo exalta Cristo, enaltece Cristo, mostrando que Cristo é o Rei, é o Supremo, é aquele que está no céu cuidando de todas as coisas. É o Cristo que está alertando aquela igreja contra os falsos profetas, os falsos mestres que tinham ali. É o Cristo que está fazendo Paulo escrever essa carta, usando o ministério dele para acusar aqueles irmãos das idiotices que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Então, amados, percebemos que é muito sério. É uma situação muito séria. É uma situação preocupante. Lembremos, contextualmente falando, daquela cultura da época. O judaísmo era algo muito forte. E aqueles irmãos ali, que vieram do judaísmo, que pertenciam àquela igreja, estavam então retornando àquela escravidão, causada por falsos mestres, falsos profetas que ali estavam. Uma situação tão preocupante que fez Epáfras caminhar até Paulo, caminhar entre aspas, né? Provavelmente foi uma viagem de navio, mas certamente caminhou muito também, e chegar ali. E Paulo então, meus irmãos, começa a tratar desses assuntos. Está só começando, meus irmãos. Paulo continua aqui, todo o 2º capítulo, e mais aqui entrando no 3º, a instruir aqueles irmãos a se manterem firmes, a se manterem radicados, a se manterem edificados e se manterem convictos da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, uma vez o texto exposto, nós vamos tirar algumas aplicações. Primeira aplicação, irmãos, que eu queria tirar desse texto, são aplicações muito óbvias, e já falamos delas aqui. Primeira aplicação, cuidado com os raciocínios elegantes e sutis. Cuidado, meus irmãos, com aquele que tem um canal muito assistido lá no YouTube, com muitos seguidores, às vezes milhões, e que sorrateiramente vai inculcando as suas doutrinas, sutilmente vai destilando o seu veneno e fazendo o principal pilar da fé cristã ser abalado, que é a palavra de Deus. Irmãos, o liberalismo, ele tem invadido as redes sociais de uma tal maneira, colocando em xeque a palavra de Deus de uma tal maneira, que eu fico muito preocupado com nossos jovens, muito preocupado. E daí nós estarmos fundamentados, erradicados, convictos, plenos de Cristo, para que essas heresias, meus irmãos, não adentrem nem nas nossas igrejas, nem no coração dos nossos jovens. Irmãos, são coisas bonitas. E tem as iscas, coisas que atraem ali os jovens, uma beleza às vezes, uma retórica, uma maneira bonita de falar, doce, que atrai, que é agradável. Irmãos, a palavra de Deus não é para ser agradável não, meus irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é para confrontar, é para bater. É para a gente sentir um baque. Se você assiste uma pregação e você fica ali com alegria, eu estava preocupado com a minha maneira de agir, mas agora o pastor falou ali que tudo bem, o que eu estou fazendo tudo bem. Se você assiste uma pregação que você sente um alívio pelos seus pecados, corra, meus irmãos, que a palavra de Deus é para confrontar os seus pecados e para lhe acusar de suas iniquidades e para derrotá-lo diante da cruz de Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, não é para você sentir prazer nos seus desejos. A palavra de Deus é para confrontar o crente. Então, muito cuidado, meus irmãos, com essas filosofias sutis que tem surtido aí nas redes sociais. Aqui dentro não vai entrar, meus irmãos.
Aqui dentro não vai entrar, em nome de Jesus. Mas infelizmente existe uma porta aberta lá fora, onde muitos de vocês estão acessíveis a Satanás, que são as portas das redes sociais. Muita atenção, meus amados, muita atenção. O segundo ponto que eu quero usar aqui é que Deus vai nos corrigir se estivermos fazendo algo errado. Aqueles irmãos estavam a 2.000 quilômetros de Paulo, fazendo tolice. Pelo menos alguns, provavelmente. Não todos, tá, meus irmãos? Mas alguns. E Deus deu um jeito de confrontar aquela igreja. Uma igreja santa, uma igreja firme, mas que estava sofrendo ali ataques, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Deus usou Paulo para escrever uma carta para aquela igreja. Irmãos, Deus vai nos acusar de nossos pecados, tenham certeza disso. Deus não vai deixar barato. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus não vai nos enviar uma carta, como Ele enviou àquela igreja. Mas Deus vai falar conosco. Ele vai falar. Ele vai dar um jeito de falar. Cabe a nós, em nossas consciências, entendermos a voz de Deus e fazermos o que é certo diante do Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado, para que o pecado que vem ao nosso derredor como um leão não venha nos tragar. O inimigo está aí, meus irmãos, ele está aí, tenham a certeza disso, ele está aí, mas Deus também está, e Deus está combatendo esse inimigo. Cabe a nós ouvirmos a voz de Deus e fazermos a nossa parte, que é radicarmos em Cristo, enraizarmos, crescermos. Falando em crescermos, eu aplico mais esse ponto. Irmãos, Paulo ora várias vezes aqueles irmãos para que eles tenham pleno conhecimento, para que eles cresçam na graça. Não basta ser crente, temos que ter convicção, temos que caminhar, temos que crescer. Eu já falei isso aqui para os irmãos e torno a repetir. Crente que não cresce tem que ter cuidado. Crente que não cresce, atente para a sua conversão. É uma convicção que eu tenho, meus irmãos. O crente tem que amadurecer, o crente tem que crescer. A santificação é progressiva. Aquela igreja estava nas orações de Paulo para que crescesse. Eles eram crentes, Paulo deixa isso bem claro. Eram crentes em Cristo Jesus, mas não era suficiente, porque as heresias estavam rondando. Eles precisavam crescer, eles precisavam amadurecer, aumentar suas raízes, serem edificados em Cristo Jesus. Crescer, meus irmãos, crescer é uma obrigação de todo crente. Amém? Amém. Muito bem. Quarta aplicação é uma aplicação que Paulo faz aqui para os irmãos. Simplesmente, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. É Paulo que está aplicando, não sou eu. É Paulo. Quinto ponto. Acabei de pregar 5 pontos aqui. Passou rapidinho, não foi? Muito bem. Quinta aplicação, meus amados. O gnosticismo permanece até hoje no meio do mundo. Irmãos, o gnosticismo só mudou de nome. Tá?
Poderia até citar alguns aqui, mas eu vou preferir ficar calado, que estão gravando aqui, de repente eu me comprometo. Mas eu acho que os irmãos já compreenderam. Tudo aquilo, meus irmãos, que usa o intermediário para chegar em Cristo, tudo aquilo que usa legalismo, tudo aquilo que mostra que Cristo não é suficiente, tudo isso, meus irmãos, é gnosticismo. Cuidado, está no nosso meio. E agora concluindo, meus irmãos, concluindo. E a conclusão de tudo isso que nós falamos aqui, meus irmãos, é muito simples. É muito simples. Nossa conclusão é o enredo de Paulo para toda a sua carta, é a retórica de Paulo para toda a sua carta. Nossa conclusão, meus irmãos, é que Cristo é suficiente. Essa é a nossa conclusão. Cristo é suficiente. Cristo é a única coisa que importa. Esqueçam os atravessadores. Vão direto a Cristo. Esqueçam o legalismo. Cristo já cumpriu toda a lei. Irmãos, o foco é Cristo. Olhem para Cristo. Olha aqui as afirmações que Paulo fala, só nesse trecho aqui que lemos, praticamente do 8 ao 15. Olha quantas coisas Paulo fala a respeito de Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Nele morremos e fomos ressuscitados. Nele tivemos o perdão de todos os nossos delitos. Todo o escrito da dívida que era contra nós foi removido por Cristo através da cruz. Pela cruz ele triunfou e despojou todos os principados e potestades. Esse é o nosso Cristo, e Cristo é suficiente. Amém? Meus amados, para encerrarmos, eu queria fazer um retrato aqui com vocês. Nunca mais eu fiz um retrato, né? Vamos fazer um retrato hoje, vamos tentar fazer um retrato. Irmãos, não é fácil a vida do crente, nós sabemos disso. Não é fácil sermos fiéis à palavra, não é fácil. E eu queria fazer um retrato aqui para os irmãos entenderem, baseado naquilo que nós estudamos. Esse retrato, meus irmãos, é de uma travessia que tem que se fazer entre duas montanhas. E eu quero que vocês enxerguem entre essas duas montanhas uma ponte. Aquelas pontezinhas estreitas de madeira. Estamos, meus irmãos, no momento que nos convertemos, no meio dessa ponte. E nós temos que segui-la. Mas durante essa travessia, nós nos deparamos com ventos fortes que balançam. As tábuas vibram, elas rangem, parece que vão se quebrar. As cordas onde estamos segurados parecem serem cordas velhas, que podem se romper. O terreno onde andamos, às vezes, é um terreno nebuloso, não conseguimos ver adiante. Olhamos para um lado, não vemos nada, olhamos para o outro, também não. Olhamos para baixo e vemos um tremendo abismo. E se escutarmos com cuidado, perceberemos que no final desse abismo tem lobos vorazes, leões rugindo, esperando pela nossa queda para devorar os nossos restos. E nós estamos lá, firmes nessa ponte, temerosos, às vezes angustiados, às vezes entristecidos, e a ponte balança, e o vento sacode, e às vezes vozes nos desestimulam, e às vezes paramos e nos vemos perdidos.
que fazer. Irmãos, se pararmos, focarmos e olharmos para o final dessa ponte, em meio àquela neblina densa, nós vamos ver uma luz que brilha forte, uma luz que quanto mais você olha e você fixa as suas pupilas, mais essa luz brilha, e mais essa luz acende aquelas trevas, mais essa luz espalha e espanta aquela névoa que está lhe impedindo de ver à sua frente. E quando essa luz brilha forte, quando você foca, quando você se concentra, quando você deixa de olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para baixo, para de se preocupar com o mundo e foca naquela luz, tudo vai se clarear, meus irmãos. E do outro lado daquela ponte, você vai ver Cristo. Cristo de pé, com as duas mãos seguras naquela mesma corda que você está segurando. E você agarrado na mesma corda que Cristo está segurando. É questão de tempo e passos, um após o outro, que você precisa dar para atingir o seu alvo, meus irmãos. Cristo está lá, nos esperando. Só precisamos, meus amados, não desviar o nosso foco, não temer os obstáculos, não deixar a névoa voltar e fechar a nossa visão. Focado em Cristo, na luz que brilha, ilumina os nossos caminhos, nós conseguiremos, porque Cristo nos dá essa certeza. Amém?